Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, que coisa maravilhosa. E começar aqui a semana com você, juntinho da gente, bom demais, hein? Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre harmonização e remodelação glútea. Esse assunto ainda que está conquistando cada vez mais, principalmente a mulherada. Também ainda hoje nós vamos trazer mais informações sobre o evento O Poder é Seu e também falar sobre amamentação e fisioterapia, né? Muitas mamães acabam aí passando por períodos difíceis durante, a lactação, e aí nós vamos trazer também algumas dicas para vocês. Muita coisa boa, como sempre, é claro, e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Com o oferecimento de Mercado das Artes 31, o Bem Assim está no ar aqui na telinha da TV Mar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente e nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar, todos os dias aqui, que vocês também conseguem nos acompanhar pelas principais plataformas digitais que já estão aqui, olha, passando na sua tela. Você pode acompanhar a gente também lá pelo Instagram, Facebook e Twitter, um pouquinho dos bastidores, e no YouTube todo o nosso conteúdo está por lá, tá? Então perdeu alguma coisa aqui ao vivo, não tem problema, corre lá no nosso canal para você reassistir quantas vezes quiser. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, gente, no estúdio. Olha só, ter um bumbum definido é o sonho de muitas pessoas, viu? E agora, isso já é possível sem você necessariamente precisar passar por um procedimento cirúrgico. Seja muito bem-vindo, doutor Patrício. Obrigada pela sua presença. Bom dia, muito obrigado, Mara. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto que é tão gostoso, não é? Vamos lá, então. Que coisa boa, obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos começar explicando o que é a harmonização e remodelação glútea? Vamos sim. Então, hoje em dia, as pessoas cada vez mais procuram procedimentos minimamente invasivos. Ninguém quer muito fazer mais cirurgias, até por conta do pós-cirúrgico, que às vezes incomoda um pouco, e também a própria cirurgia assusta um pouquinho as pessoas. Então, com o advento também do avanço da tecnologia da estética, as pessoas procuram cada vez mais procedimentos estéticos avançados. Então, a harmonização glútea e a remodelação, a gente usa esses dois termos, né? São um pouquinho diferentes, eu vou explicar o porquê. E as pessoas procuram exatamente por esse motivo, tá? Então, a harmonização glútea, ela tem basicamente 4 objetivos. O primeiro objetivo é para aquela pessoa que ela tem flacidez de pele. Com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo colágeno todos os dias, que é absolutamente normal. Do mesmo jeito que a gente perde colágeno na pele, que a pele vai derretendo um pouquinho, a gente perde também no corpo e a gente perde também no bumbum. E aí, para isso, existe um procedimento específico que é para flacidez de pele, que a gente chama de flacidez tissular. Que geralmente a gente utiliza bioestimuladores de colágeno para estimular colágeno, e aí o bumbum ele começa a se encher, vamos dizer, de uma forma mais popular, de dentro para fora. Ele começa a formar uma nova estrutura e a ter aquela aparência do bumbum jovem que a gente tinha quando éramos jovens realmente. Sim. Tá? A outra indicação é a flacidez muscular, porque nem todo mundo tem vamos dizer assim, o dia a dia da prática do exercício físico. Sim. Tem pessoas que não gostam realmente, ou o dia a dia não conseguem ir para a academia, e essa musculatura ela vai perdendo o quê? Força, né? E isso faz com que o bumbum ele também caia, tá? E aí existem medicações que a gente chama de mesclas,
que é uma mistura de várias substâncias. Para quê? É específica para contrair e deixar contraída essa musculatura. Então, na remodelação, dependendo da técnica, a gente escolhe determinados pontos onde a gente vai administrar e aplicar esse produto, e aí esse glúteo ele começa a se remodelar, porque a gente tem, na verdade, vários tipos de glúteo, vários tipos de formato de glúteo. O formato do glúteo feminino que todas as mulheres gostariam de ter, e a gente chama daquele formato do glúteo coração. Sim. Né? Que é aquele formato bem brasileiro, na verdade. Mas nem toda mulher tem esse formato. Então, algumas mulheres têm um formato quadrado, algumas mulheres têm um formato oval, algumas mulheres têm um formato do V invertido, que isso é absolutamente normal, porque faz parte da nossa estrutura corporal, né? Mas o bom é que essas estruturas, elas podem ser remodeladas a partir dessas técnicas, né? E uma outra indicação é quando aquele bumbum ele tem realmente falta de tecido e falta de músculo. Vamos dizer, popularmente falando, para que todo mundo entenda, aquele bumbum batido. Entende? Nesse caso, a indicação é preenchimento com ácido hialurônico. Do mesmo jeito que a gente faz o preenchimento de estruturas do rosto, a gente também faz o preenchimento das estruturas do bumbum, tá? Só que o ácido hialurônico para o bumbum ele é um pouco diferente do rosto. Ele tem estruturas mais pesadas, tem moléculas mais pesadas, e aí a gente consegue, através do desejo da paciente, ela vai dizer: eu quero um bumbum mais gordinho em cima, eu quero um bumbum mais gordinho embaixo, eu quero um bumbum mais projetado no meio. Então aí a gente vai realmente fazendo um trabalho de modelação com essas medicações e com essas estruturas. Então, tudo isso aí é a escolha da modelação, né? Ou da harmonização. Tem a remodelação e a harmonização. Então, tudo isso, a aplicação vai depender da necessidade da avaliação que se fizer com a paciente, né? Exatamente. Quando a paciente chega no consultório, a gente faz o exame físico. Primeiro, ela vai chegar com uma queixa, né? A queixa principal. A gente faz o exame físico e identifica qual é o principal problema dela. Se é flacidez tissular, flacidez muscular, ou se realmente ela quer modificar a forma do bumbum dela. E aí, a partir daí, a gente faz um planejamento que é individual, vale a pena dizer isso, que ele é individual, porque cada pessoa é cada pessoa, cada bumbum é cada bumbum, né? Cada glúteo é cada glúteo, cada desejo é cada desejo. Então, essa abordagem, ela é individual, ela é personalizada, tá? E uma outra coisa importante que eu esqueci de falar é que quase 90% das mulheres, elas se queixam do próprio bumbum, porque é muito comum da mulher a presença da celulite, né? E nesse processo de harmonização, ele também resolve em 80% as questões das celulites. Gente, que é um sonho, né? Principalmente para muitas mulheres. Exatamente. É impressionante. E a gente, eu acho, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas a gente tem fotos de como melhora o aspecto, aquele aspecto que a gente chama de aspecto de casca de laranja. Sim. Né? De como melhora esse aspecto, não é? E aí eu acho que é um procedimento maravilhoso, porque ele traz a autoestima, né? Ele retoma isso que foi perdido. A gente mora numa cidade tão maravilhosa, tão linda. Que é verão praticamente o ano todo, né, doutor? Não é? Então quem não gostaria de estar ali, né? Mostrando o seu corpo, não de uma forma tão popular, mas quando eu falo de mostrar o corpo, é de sentir-se bem. Sim. Né? Em colocar um biquíni, sem se preocupar com que
outras pessoas vão estar apontando o seu corpo, e eu acho que isso é essencial na retomada dessa autoestima que é tão importante. Com certeza, você se sentir bem consigo mesmo é uma das melhores sensações que a gente pode experimentar. A gente tem sim algumas imagens, vamos colocar então já aí para a gente ter mais ou menos, né, uma ideia do que é, né, a remodelação e a harmonização glútea. Olha aí, ó, vamos falar sobre essa primeira imagem, doutor? Vamos sim. A gente tem aí um glúteo masculino. Sim. Para muita gente que pensa que é só mulher, né, que tem essa questão aí de ficar, né, atenta a alguns detalhes, não, mas também temos aí, né, o masculino. A gente tem um glúteo masculino e aí vocês podem ver que geralmente o glúteo masculino ele é diferente do glúteo feminino porque ele tem um pouquinho de que a gente chama de fossa trocantérica, que é aquela reentrânciazinha aqui do lado do bumbum, sim, que é bem característico do homem. Então a gente geralmente preserva essa fossa trocantérica para não deixar o bumbum tão redondo e perder a característica do bumbum masculino. Então, no caso desse paciente, o que era que ele queria? Ele queria projeção. Então, a projeção, a gente vê que no meio do bumbum dele está bem maior no depois, tá vendo? Do que no antes. Então, além de projeção, ele também queria que o bumbum ficasse um pouquinho mais empinado. Então, na parte mais superior, que é próxima à coluna lombar, ela também está maior. Dá para perceber nitidamente, né? E isso aí é resultado imediato. Tá ali, né? Uma única sessão. Uma única sessão, imediatamente. Então, como é o procedimento? A gente faz a harmonização e depois a gente coloca o paciente numa máquina que eletroestimula o músculo, vai começar a trabalhar como se ele estivesse fazendo vários agachamentos ao mesmo tempo, né, com um peso grande, para estimular aquele tecido muscular, né, e a medicação fazer um efeito combinado com a eletroestimulação. E aí traz um resultado lindo desse. Muito bem. Vamos lá, vamos ver a próxima imagem, que a gente tem mais imagens aí para mostrar a vocês. Olha, 15 dias, né? A gente tem aí um bumbum de uma paciente de 65 anos. Sério? Sério. Gente. Então, como a gente vê aí embaixo, a gente vê que ela tem a famosa bananinha, que a gente chama, que são aquelas marcas logo abaixo da curva do bumbum. Sim. Nessas marcações verdes, a gente vê que são fibroses da celulite, que estão bem profundas, né? E aqui, onde tem uma marcação de uma seta verde, do lado esquerdo do bumbum, ela tem um afundamento. Já na foto de cima, eu coloquei uma seta de uma outra cor, porque ela já perdeu o afundamento. Vê bem a diferença, Vê bem a diferença. E as fibroses da celulite que tinha antes, elas sumiram praticamente. Ela só tem uma bem pequenininha, na verdade, e vale a pena dizer que isso é um resultado de 15 dias nesse caso, né? Aquele paciente anterior, ele tinha 21 anos. Sim. Então a musculatura dele é completamente diferente do que dessa paciente que tem 65 anos. Né? Então, se a gente olhar para o bumbum de cima, a gente diz assim, é um bumbum de uma paciente jovem. Não tem como dizer que é um bumbum de uma paciente de 65 anos. Então, o resultado é extremamente maravilhoso. Essa paciente ficou impressionada, está impressionada, porque ela ainda está fazendo o tratamento ainda, né? Ela ainda está fazendo outras sessões para melhorar ainda mais o aspecto da celulite e trazer o resultado que realmente ela quer. Muito bem, doutor Patrício, vamos lá, né? Esclarecer essa dúvida aí, que geralmente é uma dúvida muito buscada pelas pessoas. É um procedimento cirúrgico ou não? Não. Não tem cirurgia envolvida, né? Não, absolutamente.
Vamos dizer que você vai tomar uma injeção intramuscular. Tô com dor. Vou no hospital tomar uma dipirona, né? Então a gente vai fazer uma dipirona na região intramuscular do glúteo. Exatamente do mesmo jeito, pessoal, tá? Só que as agulhas, elas são um pouquinho mais curtas, então o processo é praticamente indolor. A dor é de uma dor intramuscular em regiões diferentes do glúteo, tá? Se precisar fazer bioestimulador de colágeno, a gente vai utilizar uma cânula, que ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais comprida, mas ela não tem a finalidade de perfurar. Ela não perfura, ela não entra doendo, ela apenas penetra. Qual é a diferença disso? É que ela vai afastando os tecidos. Para quê? Para que a gente adentre dentro da estrutura dérmica do glúteo e introduza o bioestimulador para produzir o colágeno. Entendeu? Então é extremamente indolor, tanto que o paciente sai do consultório, vida normal, já vai trabalhar, não é? Só no caso do bioestimulador que a gente pede que o paciente fique sem sentar pelo menos por 30 minutos, porque a gente modelou o glúteo dele, né? Então se ele sentar, ele vai achatar, vamos dizer assim, o que a gente acabou de modelar. Doutor Patrício, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. A gente indica que pessoas acima de 18 anos façam, né? Menos que 18 anos não, por conta ainda do processo de maturação hormonal, né? Por questões legais também, precisa de assinatura de autorização, né? Então é preciso que o corpo realmente ele se estruture para que a gente saiba como é que realmente vai ficar o glúteo dessa pessoa. Não tem nenhuma contraindicação, isso também é importante dizer. Por quê? Porque tudo que a gente coloca no glúteo, eles são materiais biocompatíveis, Mara, e bioorgânicos. Então não tem perigo de questões alérgenas, de processos alérgenos, não tem perigo, né? E também não tem contraindicação nenhuma por conta dessas questões. Muito bem. Outra pergunta, né? Dura quanto tempo, doutor? Pronto, essa é uma pergunta bem comum que todo mundo faz, na verdade. Então, depende de alguns fatores. O bioestimulador, a gente costuma dizer, o ácido hialurônico, a gente costuma dizer que ele gosta muito de água. Ele atrai água para ele. Então, quanto mais hidratado o paciente for, mais vai durar o ácido hialurônico no corpo, tá? Então, a hidratação é de extrema importância. Se o paciente ele não se hidratar, o ácido hialurônico ele vai secar. Então, ele vai ter que repetir com mais frequência, tá? O bioestimulador, ele tem picos de resultado. Primeiro resultado com 30 dias, segundo com 60 e o terceiro com 90, que é o principal tipo de colágeno que a gente quer, que é colágeno tipo 1. Esse resultado, ele vai se estender por 12 meses. Isso não significa que o paciente queira fazer um outro procedimento antes dos 12 meses para ter um resultado melhor. Em relação à questão da rigidez muscular, a literatura não coloca um tempo mínimo. Vai depender do gosto do paciente. Eu quero o meu glúteo maior, mais durinho, mais empinado, mais projetado. A gente consegue fazer, Mara, sessões com intervalos de 15 dias, de 10 dias. Isso vai depender do gosto do paciente. Para o paciente que tem flacidez muscular, depois que ele fizer o tratamento da harmonização glútea, obviamente que ele vai precisar fazer o trabalho de rigidez muscular home care, vamos dizer assim, em casa. Não gosto de ir para academia, então vamos fazer uns agachamentos em casa diariamente,
Para quê? Para que esse resultado ele se prolongue cada vez mais, entendeu? Então não é não é uma questão apenas de consultório. O paciente ele tem uma ação extremamente importante nesse resultado, né? E nesse processo de melhoramento da harmonização glútea também. Muito bem, acho que a gente tem mais alguma imagem, vamos colocar aí a próxima, para a gente já ver, olha aí, ó. Pronto, no caso dessa paciente, ela tem um bumbum quadrado, vendo? Ela tem um bumbum quadrado e ela gostaria de ter um bumbum redondo e com bastante volume, na verdade. Esse era o desejo dela. Então a gente conseguiu tirar o bumbum dela quadrado, tá? E deixar ela com um bumbum coração e com o volume que ela realmente deseja. Nesse caso aí foi feito praticamente 3 procedimentos, Mara. Sim. A gente tratou a flacidez de pele dela, a flacidez tissular, a gente tratou a flacidez muscular e a gente fez o preenchimento glúteo com ácido hialurônico. Por isso que ela ficou com esse volume um pouquinho maior, como ela realmente desejava, entende? Muito interessante mesmo. A gente tem outras imagens, só que infelizmente não vai dar pra gente conseguir mostrar todas. Mas aí eu sempre, né, gosto de pedir os contatos, tá, doutor Patrício? Então, assim, quem quiser saber muito mais sobre os procedimentos, quem quiser ver outras imagens, como é que pode fazer? Pronto, vocês podem... pode falar no Instagram? Bom, com certeza, Pode. por favor. Vou dar o meu Instagram pessoal, lá vocês podem encontrar algumas informações. É dr.patricio.s de sapo, f de faca. dr.patricio.sf. dr.patricio.sf. Facinho. Você Aí coloca lá, né? Lá informam outros arrobas e aí vocês conseguem ver as outras imagens de outros procedimentos. Muito bem, lá também tem todos os contatos, né? Para quem aí se interessou, quem talvez esteja precisando disso, né? Para melhorar a sua autoestima, é só buscar ajuda, não é? Isso. Vai ser um prazer. Muito bem, obrigada, doutor Patrício, Imagina, pela sua eu que participação agradeço. aqui. Bom demais, parabéns, viu, pelo trabalho. Imagina. Tenho certeza que tem devolvido a autoestima de muitas pessoas e elas têm ficado muito felizes com isso. Sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Não sai daí.